Hare Krishna, então vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Haridas, o Servo Perfeito dos Santos Nomes, de Chandramukha Swami. Agora não mais ao vivo, devido a uma restrição do Instagram. Pessoas com menos de 1.000 seguidores não podem fazer mais lives. Mas aqui é permitido um reel, um vídeo de até 20 minutos. E como nós só precisamos de 15, vai dar para fazer por esse modelo aqui, tá? Então a gente vai continuar a leitura dessa maneira. Então vamos lá, a gente está na parte biográfica de Haridas. Na última leitura meditativa nós vimos a bela passagem sobre, bela entre aspas, mas foi muito forte, né? A semelhança de Haridas com Jesus, que foi, Haridas foi espancado por 22 mercados, não morreu. Depois os soldados disseram que iriam sofrer consequências se ele não morresse, então ele morre, né? Ele tem poder místico, então ele para o seu ar vital para que os guardas que o estavam espancando não fossem castigados por ele. E depois disso ele é jogado no Ganges e depois ele ressuscita, né? Ele ainda volta mais um pouco e sorri para o rei muçulmano que é o mandante desse crime, né? E sorri assim de uma forma tão misericordiosa que o rei muçulmano ele pede perdão a Haridas. Enfim, a cena final é muito bonita, né? Quem não assistiu, assista lá a última leitura, que foi muito bonita essa passagem, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai iniciar aqui um novo subcapítulo, né? Que é Vivendo na Caverna com uma Serpente. Ou seja, um outro passatempo, né? Um novo passatempo aí de Haridas. Vamos lá. Depois de lançar seu olhar de misericórdia para os muçulmanos, Haridas foi a um local próximo dali, onde sua fama já havia se espalhado. Uma e outra vez, cantando os santos nomes do Senhor Krishna em altos brados, ele chegou à assembleia dos Brahmanas, os quais ficaram muito felizes, vendo que Haridas havia sobrevivido ao atentado dos pecaminosos muçulmanos. Então, olha só, ele não morreu. Ele vai continuar suas atividades. Os Brahmanas cantaram os santos nomes e Haridas, dançando, manifestou ilimitados sintomas maravilhosos de êxtase. Ao ouvir o cantar dos santos nomes, Haridas tremeu, gargalhou e chorou desesperadamente, até que finalmente desmaiou de êxtase espiritual. Os pelos de seu corpo ficaram eriçados. Provando o néctar do puro amor transcendental, Haridas caiu inconsciente no chão. Vendo isto, os Brahmanas flutuaram num oceano de bem-aventurança. Depois de alguns momentos, Haridas tornou-se pacífico, e sentando-se juntamente com ele, os Brahmanas rodearam-no pelos 4 lados. Haridas disse: Ó Brahmanas, não sintam tristeza por minha causa. Eu ouvi ilimitadas blasfêmias contra o Senhor Supremo, e por este motivo fui punido pelo Senhor. Desculpa, não entendi. Eu ouvi ilimitadas blasfêmias contra o Senhor Supremo, e por este motivo fui punido pelo Senhor. Na verdade, o que aconteceu foi uma grande misericórdia, e eu estou muito feliz, pois o Senhor perdoou meus grandes pecados, dando-me apenas uma pequena punição. Por ouvir blasfêmias contra o Senhor Vishnu, uma pessoa certamente vai ao inferno. Com estes meus ouvidos pecaminosos, eu ouvi muita blasfêmia, e o Senhor puniu-me corretamente, para que eu nunca mais cometa este pecado. Muito feliz e sem qualquer temor, Haridas executou Harinama, cantando os santos nomes na companhia destes Brahmanas. Depois de alguns dias, o muçulmano que havia atormentado Haridas foi completamente destruído, juntamente com toda a sua família. Ficando muito triste com o destino do muçulmano, Haridas decidiu fazer sua residência numa caverna às margens do rio. Neste lugar solitário, ele lembrava de Krishna dia e noite.
Como cantava os santos nomes 300.000 vezes por dia, a caverna se tornou como Vaikunta, uma réplica do mundo espiritual. Então esse é um ponto interessante, né? Qualquer lugar que se cante os santos nomes, muitas vezes de maneira sincera, vibrando esse som transcendental, que é a própria forma sonora de Krishna, esse lugar se torna Vaikunta, que é a morada eterna de Krishna, né? Pelo arranjo da providência, uma grande serpente venenosa também vivia nesta caverna, exalando um mau cheiro insuportável. As pessoas ordinárias não tinham o poder de tolerar o ardor do veneno que a serpente exalava. Visitantes vinham encontrar-se com Haridas, mas ninguém conseguia ficar, embora Haridas nem sequer fosse consciente do veneno que se espalhava em toda a caverna. Discutindo o problema, as pessoas se perguntavam sobre o tamanho ardor do ashra de Haridas. Muitos médicos peritos também visitaram a caverna e, podendo entender que uma grande serpente causava este insuportável ardor na caverna, eles disseram: uma grande serpente vive nesta caverna. Ninguém tem condições de permanecer aqui. De uma coisa estejam certos, Haridas deve ir imediatamente para outro ashram. É muito perigoso viver com uma serpente tão venenosa. Todos vocês devem se aproximar dele e pedir para ele ir para outro ashram. Desta maneira, todos se aproximaram de Haridas e tentaram convencê-lo a abandonar a caverna. Eles disseram: uma grande serpente vive nesta caverna. Por causa de seu veneno, ninguém deve viver aqui. Portanto, não é bom que você fique neste lugar. Por favor, você deve fazer seu ashram em outro lugar. E Haridas replicou: eu tenho permanecido aqui por muitos dias e eu não sou consciente do veneno provocado por nenhuma serpente. Mas, se todos vocês estão infelizes, eu não tenho o poder de permanecer aqui. Se existe uma serpente aqui e se ela não sair até amanhã, então eu partirei para outro lugar. Não se preocupem. Por favor, agora cantem canções auspiciosas em glorificação do Senhor Krishna. É que interessante aqui também, né? Outro ponto interessante, o devoto puro, ele é sempre muito compassivo. Isso me lembra Prabhupada, né? Prabhupada, quando chegou em Nova York, mesmo as pessoas não eram muito qualificadas, né? Os primeiros discípulos, mas quando eles queriam fazer alguma coisa, Prabhupada cedia. Mesmo aquilo não sendo tão inteligente, Prabhupada deixava para não desanimá-los, né? Para eles continuarem motivados a espalhar a consciência de Krishna, mesmo que as ideias deles não eram tão boas. Então o devoto ele é sempre muito compassivo. Isso é uma característica do devoto puro, do devoto de Krishna, do Vaishnava. Então aqui Haridas ele não via perigo, aquela cobra não era um perigo para ele, aquele veneno não era um perigo para ele, mas por compaixão as pessoas que estavam aflitas em relação a ele decide obedecer, né? Ele podia falar assim: isso não é perigo para mim, nada a ver. Não, mas ele tem compaixão, as pessoas estão aflitas, mesmo que a aflição delas seja ignorância, ele é compassivo com a aflição delas e ele decide ir embora, mesmo não tendo nenhum perigo para ele, né? Isso é muito legal. Naquele momento, uma grande maravilha aconteceu. Ouvindo as palavras de Haridas, dizendo que iria partir caso a serpente não saísse, a serpente de repente saiu da caverna, abandonando-a para nunca mais voltar. Saindo de um buraco, a grande serpente perdeu-se no crepúsculo da tarde, e todos puderam testemunhar a serpente tranquilamente partindo da caverna para alojar-se em outro lugar. Maravilhosa e muito assustadora, a serpente era branca, preta, amarela e especialmente linda, e na sua cabeça uma grande joia brilhava como uma chama de luz. Vendo isto, os brahmanas assustados exclamaram: Krishna, Krishna! A serpente partiu para nunca mais ser vista por ninguém. A partir de então,
Não existiam mais problemas, e os brahmanas sentiram uma felicidade sem limite. Vendo o grande poder de Haridas, os brahmanas desenvolveram grande devoção por ele. Haridas era tão poderoso que simplesmente por proferir poucas palavras, ele fez com que a serpente saísse daquele lugar, decidindo não mais perturbar o ambiente espiritual criado por Haridas, cujo olhar traz alívio dos laços da ilusão material. O próprio Senhor Krishna nunca passa por cima das palavras de Haridas. Então, olha, como aquela cobra era muito bonita e tinha uma joia na cabeça, os brahmanas entenderam que era o próprio Senhor Krishna que queria ficar ali na companhia de seu devoto, Haridas. Mas, aqui, o final da leitura, Chandramukha Swami diz que o próprio Senhor Krishna nunca passa por cima das palavras de Haridas. Krishna, ele também obedece, assim, entre aspas, ele sente muito prazer em servir, ouvir, obedecer, num bom sentido, o seu devoto puro, Como ele faz com Arjuna na batalha de Kurukshetra, ele é o quadrigário, e para onde Arjuna manda ele ir, ele vai. E da mesma forma aqui, quando Haridas disse que ia embora, se a cobra não saísse, a cobra que, segundo aqui os brahmanas, era o próprio Senhor Krishna, decide sair. Então Krishna também, ele nunca passa por cima das palavras do seu devoto puro, no caso aqui de Haridas. Continuando a leitura. Outro dia, na casa de uma proeminente pessoa, um famoso encantador de serpentes dançava de diferentes maneiras. Acompanhado por miridanga e cártalas e rodeado por muitas pessoas cantando, ele entoava poderosos mantras. Por um divino arranjo, Haridas veio a este lugar e sentou-se ao lado do encantador de serpentes. Então, devido à presença de Haridas, chamado pelo poder dos mantras, Vasuki, o rei das serpentes, entrou no corpo desta pessoa e o fez dançar de maravilhosas maneiras. Cantando uma melodia em Karunaraga, o encantador de serpentes dançou de uma forma dramática, encenando o passatempo de Kaliya Krishna. Para quem não conhece, Kaliya Krishna é o passatempo em que Krishna, bem pequenininho, bem novinho, uma criancinha, ele dança na cabeça da serpente Kaliya. Kaliya era uma grande serpente de muitas cabeças, não me lembro quantas, que estava envenenando e perturbando todos os animais do rio Jamuna. E um dia ela envenenou o rio e todos os bezerrinhos e vaqueirinhos, amiguinhos de Krishna que estavam brincando no rio, começaram a desfalecer devido ao veneno dela. E Krishna mergulha então e vai lutar com ela. Só que no final das contas, nesse passatempo, Krishna, ele dança com os pezinhos dele em cima de todas as cabeças da serpente. Ela tinha várias cabeças e ele vai dançando em todas as cabeças, marcando as cabeças com os pés dele, para que ela sempre fique protegida e purificada, Porque Krishna não vê demônio ou heróis, enfim. Então é esse passatempo aqui que está dizendo que, cantando na melodia de Karunaraga, o encantador de serpente dançou de uma forma dramática, encenando o passatempo de Kaliya Krishna. Ao ouvir as glórias do Senhor, Haridas imediatamente caiu inconsciente e parou de respirar. Devido ao amor devocional, num momento Haridas recobrou sua consciência, bradando e dançando com felicidade sem limite. Vendo os sintomas estáticos de Haridas e sentindo muita devoção por ele, o encantador de serpentes parou sua dança e permaneceu em uma das paredes observando. Haridas rolava no chão e manifestava maravilhosos sintomas de êxtase. Ouvindo as ordens de seu mestre, o santo Haridas bradava de êxtase. Os pelos de seu corpo ficavam eriçados e ele chorava e tremia. Rodeando Haridas, todos cantavam com muita felicidade, enquanto o encantador de serpentes permanecia em um dos lados, contemplando Haridas com as mãos postas.
Depois de alguns momentos, Haridas parou com seus sintomas estáticos e o encantador de serpentes retornou e terminou sua dança, enquanto todos desfrutavam de bem-aventurança transcendental. Depois disso, todos rolaram seus corpos na poeira que havia tocado os pés de Haridas. Naquele local estava presente um Brahmana que era malandro e enganador. Desejando enganar a todos, ele pensou: agora eu também irei dançar. Então este Brahmana estúpido pôs-se a dançar, fingindo estar em êxtase, e algumas pessoas tolas se tornaram devotas a ele. Ocultando sua verdadeira intenção, o Brahmana caiu no chão e fingiu estar inconsciente. Olha só, né? Infelizmente ainda existem muitas pessoas que fazem isso, que conhecem os sintomas do avanço espiritual, né, que está descrito na literatura védica, e fingem ser pessoas avançadas, né? Isso é muito comum. E muitas pessoas tolas seguem esses fingidores, né? Ocultando sua verdadeira intenção, o Brahmana caiu no chão e fingiu estar inconsciente. No entanto, ao cair perto do encantador de serpentes, o encantador de serpentes bateu nele com grande violência e muita ira. O encantador de serpentes agarrou pelos pescoços o Brahmana fingido e bateu nele fortemente com uma vara. O homem não tinha meios de se salvar. Sofrendo grande dor pelos golpes da vara, o Brahmana gritava: pai, pai, enquanto fugia. Todos ficaram muito assustados e perplexos, e de mãos postas perguntaram ao encantador de serpentes: diga-nos, por que você bateu naquele Brahmana? E por que quando Haridas dançava você permaneceu admirando-o com suas mãos postas? Por favor, diga-nos. Olha só, vou parar aqui bem num ponto que vai gerar curiosidade. Acabaram nossos 15 minutos. Então, na leitura de amanhã, a gente vai ver qual é a resposta do encantador de serpentes sobre por que ele bateu no Brahmana e não bateu em Haridas. Hare Krishna.